Meu nome é Pedro Nascimento. Sou caminhoneiro de profissão. Passo a maior parte da minha vida nas estradas do Brasil, levando e trazendo cargas de um lado para o outro. São muitos anos de estrada, e qualquer um que conheça a vida de caminhoneiro sabe o que estou dizendo. É um trabalho solitário, onde o tempo parece não passar. Mas como todo homem de estrada, me acostumei a essa solidão. A diferença é que em 1993, uma viagem específica me levaria a Santarém, no estado do Pará. E nela, eu viveria o encontro mais estranho da minha vida. Era uma madrugada quente, e eu estava no interior do Amazonas, viajando por uma estrada praticamente deserta. O motor do caminhão roncava constante, cortando o silêncio da noite. A luz do farol iluminava apenas o suficiente para ver o asfalto à frente, enquanto o restante da estrada se perdia na escuridão. Não passava ninguém. A estrada parecia deserta, e o calor abafado da região só aumentava a sensação de solidão. A todo momento pensava nos perigos que se escondem ali, à margem da estrada. Alguns dizem que o maior risco são os animais, outros falam dos buracos e das pontes antigas, que em qualquer descuido podem te levar à beira do abismo. Mas naquela noite, o que me pesava mais na mente era o isolamento, a vastidão daquelas terras. Nada além da estrada e da floresta ao redor, que parecia engolir tudo à sua volta. Eu seguia em frente, sem pressa, mas com a sensação de que algo estava prestes a mudar. A estrada estava estranhamente vazia. Normalmente, nas rodovias que ligam as grandes cidades da região norte, é raro passar mais de uma hora sem cruzar com outro caminhão, ou até mesmo com algum carro de passageiro. Mas ali, naquele pedaço de asfalto, não havia sinal de vida. O que era comum no início da madrugada se tornava cada vez mais incomum à medida que as horas passavam. O silêncio se intensificava, como se todo o mundo tivesse parado. O som do motor do caminhão, sempre presente, era o único barulho que cortava a quietude da noite. Tentei ligar o rádio como de costume, para quebrar aquele silêncio absoluto. Mas o que saía pelos alto-falantes era apenas um chiado ininteligível. Girei o botão várias vezes tentando encontrar alguma estação, mas nada. O silêncio era absoluto, como se o rádio tivesse perdido o sinal e o mundo estivesse isolado em uma bolha. Aquela solidão começou a me incomodar de uma maneira que eu não podia explicar. A estrada à minha frente parecia infinita, e o céu, coberto por nuvens pesadas, não ajudava a clarear o ambiente. O calor abafado do Amazonas parecia ficar mais forte a cada quilômetro. Às vezes, eu passava por pontos onde o mato se aproximava da estrada, criando um tipo de túnel natural. Nessas horas, o ar ficava ainda mais denso e o silêncio mais opressor. Foi quando avistei uma figura ao longe, no canto da estrada. Era difícil distinguir o que era, mas parecia alguém parado, imóvel. Eu pisquei os olhos, tentando enxergar melhor, mas logo a figura desapareceu. A estrada à minha frente parecia estar me testando, e uma estranha sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Algo não estava certo. A madrugada já estava no seu pico, e a estrada ainda parecia deserta, como se o mundo ao redor tivesse sido engolido pela noite. Mas foi quando a escuridão se fez mais densa que algo estranho aconteceu. Ouvi um barulho vindo da floresta, algo como galhos quebrando, seguidos de passos rápidos, apressados. Não era o som usual de animais ou do vento. Era algo humano.
Eu olhei para os lados, tentando identificar a origem do som, mas tudo o que via eram sombras no meio da vegetação densa. Fui forçado a acelerar um pouco, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava ali à espreita. Foi então que avistei uma figura à beira da estrada. Um homem. Ele estava parado, em pé, com as mãos à sua frente, como se aguardasse algo. O que me fez parar foi o estranho ar que aquele homem emanava. Suas roupas eram antiquadas, surradas, como se ele não pertencesse àquele lugar. E apesar da escuridão, seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, algo que parecia refletir uma luz própria, como se estivessem queimando. Meu instinto foi de acelerar, mas antes que eu pudesse fazer isso, ele levantou a mão, como se me pedisse para parar. O olhar dele me atravessou, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim me dizia que não era seguro parar ali. Eu ignorei o impulso e pisei fundo no acelerador, vendo o homem ficar para trás. Porém, no retrovisor, percebi que ele não desapareceu imediatamente. Ele seguiu o caminhão por um breve momento, até desaparecer por completo, sumindo nas sombras da floresta. Eu não sabia o que havia visto, mas sabia que aquele encontro não era algo comum. Enquanto continuava a viagem, tentando afastar o desconforto da figura estranha que eu havia visto, algo inesperado apareceu à frente. Uma luz. Era fraca, quase tímida, mas o suficiente para se destacar na escuridão que me rodeava. No começo pensei que poderia ser uma casa, um posto de socorro ou algum farol distante. Afinal, a estrada por ali era isolada, mas não tão isolada assim. No entanto, algo na luz me fez hesitar. Ela não era como uma luz normal. Parecia pulsar de forma irregular, como se tivesse vida própria. Curioso e com um misto de ceticismo e pressentimento, decidi me aproximar. Talvez fosse apenas um reflexo da minha mente cansada. O caminhão seguiu em direção à luz, mas à medida que me aproximava, ela parecia ficar cada vez mais distante, como se estivesse se afastando de mim, ou talvez desaparecendo. A cada metro percorrido, a luz se tornava mais fraca, até que, de repente, sumiu por completo. Foi quando o motor do caminhão começou a falhar. Primeiro, uma leve oscilação, depois uma perda de força mais definitiva. O som do motor morrendo era abafado pela quietude ao meu redor. Pisei no acelerador com força, tentando ligar o caminhão novamente, mas nada. O motor não reagia. Eu estava parado no meio da estrada, no escuro, com a sensação de estar preso em algum lugar que não deveria estar. Os sons vindos da floresta aumentaram, galhos quebrando, algo se movendo rapidamente entre as árvores. O clima parecia pesado e a sensação de que não estava mais sozinho me arrepiava os ossos. Desesperado, saí do caminhão e comecei a caminhar em direção ao ponto onde a luz havia estado. A cada passo, o silêncio era mais profundo, até que me vi diante de uma escuridão densa. A luz não estava mais lá. Só restava a sensação de que algo me observava. A floresta ao meu redor parecia se fechar, como se o próprio ar tivesse se tornado mais espesso. O silêncio, que antes era apenas desconfortável, agora era opressor. Não havia o canto de um animal, nem o som do vento nas folhas. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para observar. Eu, perdido naquele espaço, sentia a pressão crescente em meu peito, como se algo invisível estivesse me apertando, me forçando a continuar. Enquanto caminhava, vi algo que me fez parar.
marcas nas árvores. Eram cortes profundos, como se algo ou alguém tivesse passado por ali recentemente, deixando aquele rastro estranho. O que me inquietou ainda mais foi a forma como as árvores pareciam estar mais próximas, criando um túnel natural que me dava a sensação de estar sendo cercado, sem saída. O caminho parecia se apertar ao meu redor. Foi quando ouvi um sussurro abafado. Ele veio de todas as direções ao mesmo tempo, e por um instante não sabia de onde vinha. Era como se a própria floresta estivesse falando comigo. A voz não era clara, mas carregava um tom ameaçador, algo que gelou meu sangue. Meus instintos de sobrevivência me puxaram para trás. Corri de volta para o caminhão, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonou. Cada passo parecia ecoar mais alto, e quando olhei para trás, tive a certeza de que não estava mais sozinho. Algo estava lá, observando, esperando. Aquele sussurro ainda reverberava em minha mente quando, finalmente, consegui fazer o motor do caminhão funcionar. O som do motor, que antes parecia uma bênção, agora era apenas mais um eco no vazio. Mas ao olhar no retrovisor, algo fez meu sangue gelar. Lá, refletido na superfície escura do vidro, estava uma sombra que se movia com uma agilidade impossível, rápida e fluida, mas com um formato humano, embora distorcido. Não era uma simples ilusão. Algo estava ali. O terror me paralisou por um momento, mas logo tomei a decisão de parar novamente. Eu tremia de tal maneira que mal conseguia segurar o volante. Aquela presença, ou o que quer que fosse, não era humana. Eu sentia que o que estava acontecendo não tinha explicação racional. Era algo sobrenatural, uma força de outro mundo, uma energia que eu não conseguia compreender. Lembrei do homem estranho que havia visto mais cedo na beira da estrada, com os olhos queimando como se fossem feitos de fogo. Algo em sua postura e naquele olhar parecia emanar um tipo de aviso. Foi então que a peça se encaixou. Não era apenas uma coincidência. O homem, a luz, os sussurros, tudo estava conectado. E eu começava a entender que estava lidando com algo muito mais antigo, algo que habitava aquelas terras há muito tempo. O sussurro se tornou mais claro, e eu consegui distinguir palavras, mas em uma língua estranha, que eu jamais ouvira. Desesperado, tentei ligar o caminhão e fugir, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um vulto apareceu diante de mim, bloqueando a estrada. Eu sabia que não podia mais ignorar a verdade. Estava sendo assombrado por algo sobrenatural. Eu precisava sair dali, e rápido. Com o vulto bloqueando a estrada e os sussurros crescendo em intensidade, a única coisa que me restou foi acelerar. Pisei fundo no acelerador, indo o mais rápido possível, sem olhar para trás. Mas os ruídos não paravam. O som de galhos quebrando, o zumbido crescente nos meus ouvidos e as visões que se distorciam na periferia da minha visão me perseguiam. Era como se o caminhão já não fosse mais meu, como se algo ou alguém estivesse no controle, guiando-me pela estrada, levando-me para um destino incerto. O medo tomou conta de mim, mas o motor rugia, e eu só pensava em sair dali. Finalmente, depois do que pareceram horas, avistei as luzes de Santarém. A cidade, embora conhecida, parecia diferente, estranha. As ruas estavam desertas, sem vida, e os poucos moradores que encontrei à noite não me cumprimentaram, apenas me observaram. Seus olhos estavam vazios, como se soubessem o que eu tinha vivido e pior, como se não fosse a primeira vez que aquilo acontecia. A sensação de não estar mais sozinho,
de estar sendo vigiado, nunca me deixou. Tentei contar minha história a alguns outros caminhoneiros que estavam na cidade, mas eles apenas me olharam com uma expressão vazia, como se já esperassem esse tipo de relato. Aquilo me desconcertou ainda mais. Todos pareciam saber, como se estivessem aguardando por mim. A sombra sobre Santarém era palpável, e eu me dei conta de que talvez o que eu vivi naquela noite não tivesse sido um pesadelo. Talvez fosse apenas o começo. Voltei para a estrada mais cauteloso, mas a sensação de que algo me seguia não me deixou em paz. Nunca mais poderia andar livremente, pois onde quer que eu fosse, sabia que aquela presença estava lá, esperando. Foi no ano de 1981, quando ainda carregava a juventude em meus ombros, que aceitei a proposta que mudaria minha vida. Eu era professora em Santarém, no Pará, e havia trabalhado em escolas urbanas por alguns anos, até que um anúncio em um jornal local me chamou a atenção. A vaga era para uma escola isolada, em uma vila distante, perdida entre a densa vegetação da Amazônia. A proposta era tentadora, uma oportunidade única, mas o que ninguém me disse, e o que eu só viria a descobrir depois, era que a escola não era apenas isolada fisicamente. Ela estava isolada de tudo, de todos e até de si mesma. Cheguei à vila em uma tarde quente, após uma viagem cansativa que parecia não ter fim. O sol já estava baixo quando finalmente avistei o que parecia ser a entrada do vilarejo, uma estrada de terra que se desenrolava sem fim entre as árvores altas e imponentes. A poeira da estrada se misturava com o calor, criando uma atmosfera abafada que me fazia sentir uma inquietação crescente. As casas, simples e de madeira, estavam alinhadas ao longo da única rua, com janelas que pareciam nunca se abrir. A vida ali parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado e todos os que ali moravam estivessem à espera de algo que eu não conseguia entender. Ao chegar à escola, pude perceber que ela era pequena e solitária, com um cheiro de madeira velha impregnado no ar. Não havia sinal de outras pessoas, e eu era a única figura nova no local. O silêncio que pairava sobre o ambiente era tão pesado que me fazia questionar se algum dia alguém mais havia pisado por ali. No entanto, era uma tarefa que eu havia aceitado com seriedade e nada me faria desistir. Não naquele momento. Fui recebida pela diretora, uma mulher de idade avançada que falava pouco e observava ainda menos. Mas o que me incomodava não era a ausência de palavras, mas o olhar vazio que parecia se perder no horizonte, como se a alma daquela vila tivesse sido dilacerada há muito tempo. Eu não sabia na época que estava prestes a embarcar em algo bem maior do que simples trabalho, mas havia algo que me impulsionava, algo que eu não poderia resistir, um contrato irrecusável, um acordo que não podia ser desfeito e que, sem perceber, eu havia assinado. O motivo disso? Bem, isso eu só vinha a entender muito tempo depois. Era apenas o começo e eu já sentia que algo estava errado. Algo no ar, nas pessoas e naquele lugar me dizia que a tranquilidade que eu via era apenas uma máscara e por baixo dela o caos se escondia. Nos dias que se seguiram à minha chegada, o cotidiano na vila tomou forma diante de meus olhos. A pequena escola de madeira, mais parecendo uma casa do que uma sala de aula, tornava-se meu refúgio diário. Cada manhã eu abria as portas e era recebida por um grupo reduzido de crianças que,
apesar de suas caras amistosas, pareciam estar sempre à distância, como se estivessem se escondendo de algo ou de alguém. A vila, com suas casas simples e velhas, tinha um número escasso de habitantes. Todos pareciam conhecer-se muito bem, mas eram tão reservados, tão desconfiados, que eu logo percebi que as conversas eram quase inexistentes. Eu tentava me entrosar, perguntar sobre o passado, sobre como a vila fora fundada, mas logo me vi interrompida. Quando tocava no assunto, as respostas vinham rápidas e cortantes, como se algum poder invisível comandasse que se evitasse qualquer menção ao passado. "Não é bom mexer com isso, senhora", disse Dona Eulália, uma das poucas mulheres mais velhas da vila, ao tentar puxar um pouco de conversa sobre os antigos moradores. Eu sorri, tentando parecer indiferente, mas a estranheza que pairava sobre cada olhar era inegável. Algo estava sendo ocultado, algo que eu ainda não compreendia. Enquanto o tempo passava, pequenas ocorrências começaram a alterar a tranquilidade da vila. Sons abafados de passos à noite, uma sensação crescente de estar sendo observada. Tentava não dar ouvidos, mas a inquietação se instalava. Uma noite, ao olhar pela janela da minha casa, vi uma figura encapuzada caminhando em direção ao cemitério local. O arrepio percorreu minha espinha, mas, como sempre, nada disse a ninguém. A curiosidade que tomava conta de mim não poderia ser ignorada. O que poderia estar por trás daquele cemitério distante e tão enigmático? Durante o dia seguinte, decidi visitá-lo. Com passos hesitantes, atravessei a entrada baixa de ferro, que rangeu ao meu toque, como se tentasse me advertir. O local era pequeno, cercado por árvores altas que pareciam guardar o segredo daquilo que ali se passava. As lápides eram poucas e, para minha surpresa, a maioria estava apagada, sem nomes, sem datas, apenas pedras vazias, como se aquelas almas tivessem sido apagadas da memória da vila. Um calafrio percorreu meu corpo ao perceber que algo estava terrivelmente errado. Diante de tanta inquietação, procurei por alguém que pudesse esclarecer as minhas dúvidas. Foi então que, em uma de minhas caminhadas pela vila, encontrei Dona Eulália. Ela estava na porta de sua casa com um olhar sério e distante, como se já soubesse o que eu iria perguntar. Não demorou para que eu, sem muita cerimônia, tocasse no assunto. Ela me olhou com um semblante grave e, com a voz baixa, pediu para que eu jamais voltasse ao cemitério. Seu rosto parecia pálido e suas palavras carregadas de medo. "A vila foi construída sobre um passado sombrio, senhora. Algo que ninguém deveria mexer", ela disse antes de se afastar, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Agora, com a inquietação ainda maior, comecei a investigar. Procurei registros sobre a história da vila, mas tudo o que encontrei foram fragmentos, menções a antigos moradores e eventos estranhos que pareciam ter sido apagados. Uma noite, enquanto tentava dormir, fui acordada por barulhos do lado de fora da casa. Barulhos arrastados, como passos pesados. Levantei-me rapidamente e fui até a janela, mas ao olhar para a escuridão, nada vi. A sensação de ser observada aumentava, e eu não sabia mais o que era real e o que era apenas o medo alimentado pela solidão. Era uma noite como qualquer outra quando fui tomada pela sensação de cansaço, após revisar os poucos livros que tinha em minha casa. A lâmpada a óleo iluminava suavemente o ambiente, mas minha mente estava longe, imersa em pensamentos confusos sobre a vila
e seus segredos. Foi então que, enquanto tentava repousar os olhos, fui arrastada para um pesadelo perturbador. Em meu sonho, vi uma figura alta, pálida, de olhos vazios e um sorriso que parecia ter sido esculpido na carne, uma expressão rígida que não transmitia vida. O homem, tão claro e vívido, parecia me observar com um silêncio desconcertante, como se estivesse me esperando. Acordei abruptamente, o corpo frio e o coração acelerado. Por um instante, achei que o sonho fosse apenas isso, um pesadelo qualquer. Mas ao olhar em volta, senti uma presença. Era uma sensação estranha, como se algo ou alguém estivesse na casa comigo. Olhei para os cantos, para as sombras, mas nada vi. No entanto, o ar estava gelado e pesado. E ao me virar para a janela, percebi uma figura esbranquiçada desaparecer rapidamente, como se tivesse sido um reflexo. Mas eu sabia que não era. O frio não me abandonou, como se o toque daquilo que estava ali ainda estivesse impregnado no ambiente. No dia seguinte, decidi vasculhar mais a fundo as coisas antigas que encontrava na casa. Foi então que me deparei com uma foto amarelada, do tempo em que a vila era ainda mais jovem. O homem da foto era o mesmo da minha visão, com a mesma expressão fria. O nome dele, no entanto, me fez gelar a espinha. Ele havia sido dado como morto anos atrás, mas ninguém falava sobre ele. O mistério se aprofundava e a figura começou a se tornar uma presença constante, aparecendo cada vez mais em meus pesadelos, sempre com o cemitério como cenário. A cada dia, o peso daquilo que não entendia se tornava mais insuportável. Cada sonho, cada sensação de presença me empurrava em direção à verdade que parecia ser impossível de ignorar. Quando finalmente encontrei alguém disposto a falar sobre a verdadeira história da vila, não foi por acaso. Seu Antônio, um velho morador que raramente saía de sua casa, parecia ser a chave para entender os segredos que haviam se escondido por tanto tempo. Sentamos na pequena varanda de sua casa, um lugar escuro e abafado pela fumaça das chaminés. Ele começou a falar com uma voz que tremia, mas firme, como se tivesse esperado por anos para contar aquilo. Décadas atrás, a vila não era o lugar pacífico que parecia ser. Era habitada por um culto que adorava entidades misteriosas, seres antigos e malignos, que sussurravam nas sombras. O homem da foto, aquele com os olhos vazios e sorriso congelado, era o líder desse culto. Seu nome era Felipe, e ele tentara, com sua devoção cega, invocar uma entidade além do que os homens poderiam controlar. Quando a criatura se manifestou, o culto foi dizimado e Felipe, o líder, executado para evitar que sua invocação causasse ainda mais danos. Desde então, disse seu Antônio, a vila estava amaldiçoada. O mal não havia morrido com Felipe. Os mortos não descansavam, e a terra onde o culto fora fundado nunca mais fora pura. Com aquela revelação, tudo começou a se encaixar. A sensação de que minha presença ali não era por acaso se fez clara. Eu havia sido trazida até aquele lugar para desfazer o mal que ainda permanecia, talvez como uma substituta de alguém que havia falhado em cumprir a missão anos antes. Eu não sabia o que exatamente deveria fazer, mas o peso da responsabilidade era grande, e agora, diante da verdade, eu sabia que teria que tomar uma decisão, fugir e salvar minha vida, ou enfrentar a maldição que assombrava aquele lugar há tanto tempo. A noite estava chegando, e com ela, a sensação de que não havia mais retorno.
Eu me preparei como se estivesse indo para um destino inevitável. O homem da foto, o líder do culto, apareceu novamente. Agora ele estava ali, no meio da estrada que conduzia ao cemitério, sua figura pálida e distorcida pela escuridão. Seu sorriso era o mesmo, congelado, vazio. Ele me chamou pelo nome, com uma voz que parecia vir de dentro da terra, e eu não pude resistir. A decisão estava tomada. Com a foto e alguns objetos antigos que encontrei na casa, um amuleto enferrujado e um livro com símbolos que pareciam ainda pulsar com poder, caminhei até o cemitério. O vento estava forte, uivando entre as árvores, e à medida que me aproximava, o ar se tornava mais pesado. Quando cheguei ao centro do cemitério, o cenário parecia ainda mais sombrio. Figuras sombrias me cercavam, suas presenças intangíveis, mas ainda assim eu podia sentir os olhares penetrantes. Coloquei os objetos no que parecia ser o centro de um antigo altar. O silêncio foi quebrado por um vento violento que fez as árvores se agitar. E então, uma sombra escura começou a tomar forma diante de mim. O homem apareceu, agora em carne e osso, com os mesmos olhos vazios e a risada que ecoava pela noite. A tensão era insuportável. Um confronto sobrenatural se seguiu, onde as verdades mais profundas sobre a vila e sua maldição vieram à tona. O sacrifício, o culto, os mortos que não descansavam, tudo isso se revelou. Mas ao final, eu consegui. A maldição foi quebrada. No entanto, não sem custo. Minha liberdade foi a troca que fiz. E ao olhar para a vila uma última vez, eu soube. Ela nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não havia mais o mesmo medo que me consumia antes, mas uma sensação de vazio, como se uma parte de mim tivesse sido retirada e deixada para trás. Eu retornei à minha vida, como se tudo tivesse acabado. Mas algo estava errado. A vila, o lugar onde tudo ocorreu, não existia mais. Quando tentei voltar lá, não encontrei sequer uma pista de que ela tivesse sido real. O mapa, os registros, tudo parecia ter apagado qualquer vestígio daquelas casas simples e do cemitério onde havia enfrentado o maior terror da minha vida. Voltei para minha casa, mas os ecos daquilo que vivi não se dissiparam. Aos poucos encontrei os antigos alunos da vila, agora adultos, espalhados em cidades distantes. Eles não se lembravam de nada. Nossos encontros foram breves, mas em seus olhos eu via um vazio, uma sombra que parecia seguir cada um deles, assim como me seguia. A sensação de que minha experiência havia sido apagada, como um pesadelo esquecido, me consumia. Mas não, eu não estava enganada. Eu sabia o que acontecera e ninguém mais parecia lembrar. A vila, os mortos, o culto, tudo fora apagado. Tudo, menos a minha memória. Agora compreendo o peso que carrego. A vila não era apenas um lugar físico. Ela é um fardo eterno, um ciclo sem fim que por algum motivo continuará me assombrando até o fim dos meus dias. Eu sou a testemunha, a única que ainda carrega a memória do que ali aconteceu, e isso por algum motivo é tudo o que restou. Belém, Pará, 1987. A manhã estava clara quando deixei minha cidade e segui para Santarém a trabalho. A missão parecia simples: supervisionar a construção de uma estrada que cruzaria as áreas mais densas da floresta amazônica. Para um engenheiro civil, era mais um desafio. Para mim, àquela altura da vida, parecia apenas mais um contrato.
Santarém me recebeu com um calor abafado e uma quietude estranha. O pequeno porto, repleto de barcos de madeira, era movimentado, mas havia algo no ar que eu não conseguia identificar. O silêncio entre as conversas parecia mais longo do que o habitual, como se as pessoas evitassem dizer algo. Logo após me instalar, fui até o canteiro de obras. Homens robustos carregavam ferramentas pesadas e trabalhavam sob um sol impiedoso, mas o murmúrio era constante. Não demorou para que eu ouvisse algo sobre a curva da estrada. Não perguntei de imediato, mas a maneira como os trabalhadores trocavam olhares ao mencionar o nome me intrigou. Era evidente que aquele lugar causava desconforto. Ao anoitecer, de volta à pequena pensão onde estava hospedado, acomodei-me em um quarto simples, com paredes amareladas pelo tempo e uma janela de madeira que dava para a floresta. A noite chegou rapidamente, cobrindo a cidade com um manto denso e opressivo. Enquanto eu tentava organizar algumas anotações, um som inesperado me chamou a atenção. Vinha da floresta, um misto de farfalhar de folhas e algo que parecia um sussurro. Levantei-me e fui até a janela. A escuridão era quase sólida, mas o som persistia. Não era o vento, disso eu tinha certeza. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, senti algo que não sabia nomear. Algo entre curiosidade e um leve arrepio. Santarém tinha algo escondido em sua floresta, e eu temia descobrir o que era. A noite em Santarém parecia mais escura do que em qualquer outro lugar que já estive. Mesmo assim, decidi visitar o canteiro de obras. O motivo era simples, mas inquietante. Nas últimas noites, os trabalhadores relataram o desaparecimento de ferramentas, e a ideia de um possível furto me preocupava. Caminhei pela trilha de terra batida com a ajuda de uma lanterna. O calor, mesmo àquela hora, era sufocante, e a floresta ao redor parecia viva, com sons de animais e o balançar das árvores. Quando cheguei ao canteiro, tudo estava em silêncio, como se o local estivesse preso em uma pausa surreal. Passei os olhos pelo perímetro. As ferramentas estavam onde deveriam estar, mas algo não parecia certo. Senti uma presença, aquela sensação incômoda de ser observado. Então virei-me na direção da floresta e a vi. Lá, a poucos metros da curva da estrada, estava uma figura. Encapuzada, imóvel, ela parecia me observar. A luz da lanterna alcançou seus contornos, mas não revelou o rosto sob o capuz. Gritei, perguntando quem era, mas a figura não se moveu. Dei alguns passos em sua direção, meu coração batendo como um tambor. Foi quando, num piscar de olhos, ela desapareceu entre as árvores. O silêncio voltou a reinar, pesado e sufocante. No lugar onde a figura estava, encontrei algo no chão. Era um amuleto, esculpido em madeira escura e desgastada pelo tempo. Tinha símbolos que eu não reconhecia e parecia pulsar com um frio estranho ao toque. Segurei o objeto por um momento, antes de guardá-lo no bolso. Olhei ao redor mais uma vez, mas nada se mexia, exceto as sombras dançantes das árvores. Com a mente fervilhando de perguntas, retornei à pensão, sentindo que algo maior estava por vir. Na manhã seguinte, voltei ao canteiro de obras com o amuleto ainda pesando no bolso. Não demorei a abordar os trabalhadores sobre a curva da alma perdida. O nome parecia trazer um calafrio coletivo. Alguns desviaram o olhar, enquanto outros fizeram o sinal da cruz de forma quase instintiva. Foi seu Raimundo,
um homem de cabelos brancos e mãos calejadas, quem decidiu falar. Ele me chamou para sentar sob a sombra de uma árvore e começou a contar a história. Antigamente, bem no início do século passado, havia uma vila lá. Não era grande, umas 10 casas no máximo, mas cheia de vida. Até que um dia começaram a sumir pessoas. Primeiro foi um menino, depois uma mulher, e assim foi. Quem ficava na vila ouvia coisas na mata, vozes, risadas, e depois desaparecia. Pedi mais detalhes, e seu Raimundo suspirou. Dizem que ninguém sabe o que aconteceu ao certo, mas um dia todos se foram. As casas apodreceram e a vila virou pó. Desde então, ninguém pisa naquele lugar. Dizem que a floresta guarda o que não devia ser lembrado. Quando tirei o amuleto do bolso, o velho arregalou os olhos. Isso não é coisa boa, doutor. É melhor se livrar disso. Naquele instante, entendi que o amuleto e a história da vila estavam conectados. Mas como? Eu ainda não sabia. Acordei cedo naquela manhã, mas um detalhe estranho me chamou a atenção antes mesmo de sair da tenda. No chão, ao redor dela, havia marcas de passos. Não eram de botas pesadas como as dos trabalhadores, mas descalços, finos e alongados, quase desumanos. O terreno estava úmido pela chuva da madrugada e as marcas eram nítidas, circulando minha tenda, como se alguém tivesse me observado enquanto eu dormia. Quando cheguei ao canteiro de obras, os trabalhadores pareciam mais tensos do que nunca. Alguns murmuravam orações, enquanto outros começaram a falar sobre abandonar o projeto. Seu Raimundo foi direto. Doutor, vá embora. Esse lugar não quer a gente aqui. Ignorei os conselhos e decidi voltar à curva da alma perdida. Algo me puxava para lá. Um misto de curiosidade e uma sensação inexplicável de que eu estava sendo conduzido. Ao chegar, examinei o local mais de perto. Foi então que notei algo peculiar em uma árvore próxima. Gravado na casca estava o que parecia ser um mapa. As linhas tortuosas indicavam um ponto não muito distante dali. Peguei minha pá e segui o que o mapa mostrava. Ao cavar, meus braços ficaram pesados, como se algo invisível tentasse me deter. Depois de minutos que pareceram horas, encontrei uma caixa de madeira envelhecida. Ao abri-la, vi cartas amareladas pelo tempo. Antes que pudesse ler qualquer uma, um grito cortou o silêncio da floresta. Era alto, agudo e desesperador, vindo de um ponto indeterminado na mata. Sem pensar 2 vezes, peguei a caixa e corri de volta para a segurança da tenda. O som ainda ecoava em minha mente, como se a própria floresta quisesse me avisar que eu havia ido longe demais. De volta à tenda, sentei-me à mesa improvisada com a caixa de cartas à minha frente. A madeira velha parecia mais pesada do que deveria, como se carregasse o peso de tudo o que havia dentro. Peguei a primeira carta, escrita em uma caligrafia elegante, porém trêmula. Meu nome é Clara, começava. Escrevo estas palavras com o coração cheio de medo, pois temo que não restará ninguém para contar o que aconteceu aqui. As cartas eram fragmentos de um diário, escritos por uma mulher que havia vivido na vila próxima à curva da alma perdida. Clara descrevia o dia em que um homem misterioso chegou à vila. Ele era alto, magro e vestia um manto que escondia quase todo o rosto. Chamavam-no de O Peregrino. Clara relatava que o homem trazia consigo um amuleto de madeira, semelhante ao que eu havia encontrado. Ele dizia que o objeto tinha o poder de proteger a vila de um mal invisível.
mas sua presença trouxe inquietação. Não demorou para que coisas estranhas começassem a acontecer. Primeiro foi o silêncio, dizia uma das cartas. Os pássaros pararam de cantar. Depois, as vozes começaram. Vindas da floresta, chamavam pelo nome de cada morador, uma a uma. Clara escreveu sobre os desaparecimentos. Eram sempre à noite e nunca havia sinais de luta. Apenas camas vazias e portas abertas ao amanhecer. Ela descreveu seu desespero ao ver a vila esvaziar-se lentamente, até que só restaram ela e o peregrino. Ele dizia que o amuleto estava selando algo que não podia ser libertado. Continuava Clara. Mas eu não acredito. Acredito que ele trouxe isso para nós. A última carta era mais curta, quase ilegível, escrita às pressas. Ouvi meu nome. Eles me chamam. Se alguém encontrar isso, queime o amuleto. Não o deixe permanecer. Larguei a carta, minhas mãos trêmulas. A história de Clara parecia ser mais do que um relato de desespero. Era um aviso, um eco do que poderia estar acontecendo novamente. Olhei para o amuleto sobre a mesa, sentindo uma estranha pulsação em sua superfície, como se estivesse vivo. Naquele momento, percebi que o que Clara enfrentou não havia ficado no passado. Com as palavras de Clara ecoando em minha mente, tomei uma decisão. O amuleto precisava ser destruído. Se ele era a fonte de tudo aquilo, sua existência não poderia continuar. Envolvi-o em um pano e me dirigi à floresta, carregando uma caixa de fósforos no bolso. A noite estava pesada, o ar sufocante. As sombras das árvores pareciam se estender além do normal, como se estivessem vivas. Caminhei até a curva da alma perdida, o coração daquele mistério. Encontrei uma clareira e preparei uma pequena fogueira. Quando tirei o amuleto do pano e o coloquei nas chamas, a atmosfera mudou. Um vento gelado surgiu de repente, apagando o fogo em um único sopro. Foi então que a vi novamente. A figura encapuzada surgiu à margem da clareira, mas agora não se escondia completamente. Sob o capuz, uma face pálida e deformada reluzia com olhos que pareciam fendas negras. Sua voz, grave e sussurrante, ressoou ao meu redor. Você não entende o que está fazendo, humano. Esse amuleto não é a causa, é a chave. Ele mantém a fome presa. Sem ele, a vila não será a única a desaparecer. Tentei não ceder ao medo. Por que deveria acreditar em você? Clara disse para queimá-lo. Ela sabia o que fazia. A entidade deu um passo à frente. Ela foi consumida pelo pânico. Você tem escolha. Mas se destruí-lo, libertará algo que nem seus gritos poderão conter. A dúvida me tomou como uma tempestade. A figura ficou imóvel, esperando minha decisão. Eu sabia que, naquele momento, qualquer escolha poderia selar meu destino e o de todos ao redor. Com o amuleto ainda em minhas mãos, percebi que o confronto não era apenas com a entidade, mas com minha própria crença no desconhecido. As últimas palavras de Clara indicavam um local sagrado próximo à vila, onde o amuleto poderia ser contido. Com a caixa de cartas nas mãos, decidi seguir suas instruções. Talvez não fosse a solução definitiva, mas era o único caminho que parecia certo naquele momento. Seguindo os traços do mapa rudimentar, cheguei a um antigo altar coberto de musgo, escondido no coração da floresta. Era um círculo de pedras, alinhadas de maneira tão precisa que parecia impossível ter sido obra de mãos humanas. O lugar exalava uma energia pesada, como se o tempo ali fosse mais lento. Com cuidado enterrei o amuleto no centro do altar e recitei as palavras escritas por Clara.
uma prece em um idioma que eu não compreendia. O ar ao meu redor pareceu vibrar e, por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, como se a floresta soltasse um suspiro, a tensão se dissipou. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. As marcas ao redor da tenda desapareceram e os trabalhadores relataram que o canteiro parecia mais leve. Mas mesmo assim, eu sabia que algo ainda estava lá, observando, esperando. Deixei Santarém logo depois. A experiência me transformou, desafiando tudo o que eu acreditava ser verdade. Nunca mais voltei àquela estrada e até hoje evito falar sobre o que aconteceu. Mas às vezes, nos meus sonhos, ouço o vento da floresta sussurrando meu nome.